Vamos ver agora uma reportagem que conta a história de Tiago Reivax. Ele é historiador e doutor em arte e história da cultura. O que te para ou o que te faz seguir? Minha mãe, ela fez faculdade na mesma época que eu. Ela é formada em pedagogia, a gente fez cursinho junto. Ela começou a ir pro cursinho para evitar que eu matasse aula. Uma nova elite está surgindo? Do ponto de vista de ter concluído um doutorado e das dificuldades que se tem para a maioria da população para chegar num nível superior, eu vejo que eu faço parte de uma elite intelectual. Tiago é formado em História. Ele fez mestrado e doutorado e é professor universitário. Eu estudei em escolas públicas, estudei em escolas particulares, mas eu vejo que eu tive o privilégio de ter um estudo um pouco mais aprimorado, né? Porque meus pais puderam me dar as condições de estudar em algumas escolas que me prepararam um pouco melhor. Quando eu repetia a quinta série, girava de vez em quando Eu lembro que eu estudava num colégio que era o Colégio Antônio Moraes de Barros, que era um colégio público lá em Londrina. E aí no último ano, a minha mãe falou, agora a gente está com um pouco mais de grana, então eu saí do colégio público e fui estudar num colégio marista. Teve uma vez que eu fui na casa de um amigo fazer trabalho e foi a primeira vez que eu vi a MTV. E eu não tinha TV a cabo em casa. Eu tenho colegas que na faculdade que desistiram da faculdade porque não tinham dinheiro para tirar um xerox, para comprar um livro, ou até mesmo para pegar transporte. O fato de ter um pai e uma mãe que ficavam no meu pé para eu estudar, o fato da minha mãe, por exemplo, ela se matricular no mesmo cursinho que eu para evitar que eu matasse aula, foi um privilégio. Numa sociedade onde 2 a cada 10 pessoas sequer terminaram uma faculdade, a população que se forma no ensino superior está na elite. Essa classe social que ascendeu por meio do estudo, ela tem uma consciência maior do ser do que do ter. É claro, a pessoa que ela sempre foi pobre e ela passa a ganhar um dinheirinho, ela quer ter as coisas. Ela quer ter uma geladeira, quer ter um fogão, quer ter uma casa melhor, quer morar bem. Mas isso não... Ostentar essas posses não é tão importante quanto aquilo que ela pode atingir nas suas realizações pessoais, de quem ela quer ser. São as pérolas da sociedade moderna. É interessante porque o Tiago, né, nosso entrevistado na reportagem, ele provavelmente deve ter ficado... É claro, se fazer uma reportagem, conversa com o entrevistado, mas ele ser uma elite, ele identifica ele mesmo como elite que é capaz de perceber coisas que têm a ver com o ser e não com o ter. Ou seja, uma formulação extremamente sofisticada do ponto de vista da língua. Coisas que têm a ver com o ser e não com o ter. Mas aquelas pessoas que são povo, que são pobres, que não vão na universidade, que não têm livros, olham para uma pessoa como ele e é justamente esse jovem intelectual, que inclusive veio de uma família de classe média baixa, ele é o membro da elite que está, no caso do Brasil, querendo fazer o Brasil ser globalista, querendo fazer com que todo mundo seja gay, querendo fazer com que todo mundo seja comunista, entendeu? E, ao mesmo tempo, ele tem poder. Ele dá aula, ele forma jovens, ele vai escrever livros. Ele é elite mesmo, nova elite.